Legal, olha, eu ainda quero continuar com vocês falando de um artigo do jornal que me chamou a atenção, que saiu na Folha de São Paulo, um texto da senadora Gleisi Hoffmann, que diz o seguinte, abre aspas aí, olha, o PT cometeu erros, não negamos, e estamos pagando por isso, né? Mas nos custa caro ver que, sob a falsa desculpa de corrigir esses erros, estão destruindo todo um legado de avanços conquistados nos últimos 13 anos. Por isso, mais do que nunca, precisamos da força dos movimentos sociais para barrar esse retrocesso, inclusive defendendo nas ruas eleições já. A bancada do PT tem de ser a voz dos movimentos sociais, temos de resgatar a confiança e a esperança do povo brasileiro. Fecha aspas aí, eu vou começar com a Ellen falando sobre isso. A Gleisi acredita que o PT, né, que é o PT que pode resgatar essa confiança e essa esperança no povo brasileiro, se eu entendi direito, se eximindo de qualquer tipo de responsabilidade, por mais longínqua que ela possa considerar, de que essa situação toda foi gerada também por um estado de coisas definido nos 13 anos em que o partido teve à frente do poder, hein, Ellen? Eu vou pedir licença para dar uma análise em alguns pontos específicos desse artigo da Gleisi Hoffmann, que está publicado hoje na Folha de São Paulo. E esse artigo dela, ela publica como sendo a nova líder aí, né? A nova liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado, então dizendo que rumo ela deve tomar como líder da bancada. E eu não sei, eu fico um pouco até, me questionando o que foi que consumiu essas lideranças do PT, o que eles consumiram de sexta-feira para cá, porque na sexta o Lula também divulgou um vídeo em que convocava delegados do PT para uma votação em abril, né? E que também tinha algumas frases que eu quero ponderar, vou colocar aqui tudo junto, porque eu só posso supor que eles consumiram alguma coisa que tira um pouco da normalidade as pessoas. Primeira coisa, a Gleisi diz o seguinte, eu milito no PT desde 1989. Hoje temos orgulho de mostrar que em 500 anos de história do Brasil, o partido foi o primeiro a levar concretamente para o governo a diversidade do povo brasileiro. Uma pena, Gleisi Hoffmann, só que você, por exemplo, talvez não esteja pensando aqui em conversar talvez com a população indígena, que é grande parte da nossa diversidade e que muito deve ter a cobrar de vocês por ter sido o Partido dos Trabalhadores, o partido que menos homologou territórios indígenas, o partido que menos levou adiante essa questão de redistribuição e homologação de territórios indígenas. Menos, quando eu digo menos, inclusive que Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello. Depois você diz o seguinte, a bancada do PT no Senado definiu seu modo de agir. Em primeiro lugar, travaremos uma oposição sistemática e sem trégua a esse governo que nunca reconhecemos. Da mesma forma, não vamos compactuar com essa sopa governista em que se transformou o Congresso Nacional, que defende apenas os interesses do sistema financeiro, dos grandes empresários e dos ricos privilegiados. Você publicou hoje esse artigo, só que no início do mês de fevereiro, a bancada do Senado fez coalizão com o PMDB. Qual é o partido do Michel Temer, gente? Desculpa, eu não sei. PMDB. Então tá. A bancada do Senado, que a senhora é líder, fez coalizão com o PMDB e apoiou Eunício de Oliveira para a presidência do Senado. Tudo para quê? Para colocar José Pimentel como primeiro secretário do Senado. Mas você não vai compactuar com a sopa governista e justo você que nunca reconheceu esse governo e vai fazer oposição sistemática. Então, eu não estou entendendo muito bem esse artigo que ela está escrevendo hoje na Folha. Ela não chega ao disparate daquele vídeo do Lula em que ele pede para que as pessoas façam outros empréstimos, se estejam endividados, fazer um empréstimo a pagar a dívida, mas ela fala do consumo, né? Então, aí ela segue adiante. Ela diz assim, nós temos propostas até porque já governamos este país. Sabemos o que é preciso oferecer para destravar a economia, minorar as aflições dos que sofrem com desemprego, a queda de renda e a falta de perspectiva. Muita coisa pode ser feita. Mas então por que não foi feita e por que vocês terminaram um governo com 12 milhões de desempregados? O PT cometeu erros, não negamos. Mentira se não erram, porque
você está falando isso agora, mas até pouco tempo vocês não reconheciam isso. Tava lá o pobre do Olívio Dutra gritando feito doido e sendo abandonado e ridicularizado pelo resto do partido, dizendo, olha, não dá para vocês ficarem dizendo que a Lava Jato não está acontecendo, não dá para dizer que o Mensalão não aconteceu. Vocês continuavam negando. Então me desculpa, Gleisi Hoffmann, mas é complicado esse artigo que você está dizendo hoje. Aí ela vai dizer o seguinte, que o PT é responsável, enfim, que está sendo destruído todo um legado de avanços conquistados nos últimos 13 anos, que o PT é o partido que tem que trazer essas esperanças de volta, e que o PT precisa, a bancada tem que ser a voz dos movimentos sociais, tem que resgatar a confiança e a esperança do povo brasileiro. Mas vocês tiveram 13 anos para fazer isso e viraram as costas para os movimentos sociais que colocaram vocês lá. Então me parece muito hipócrita. Aí não bastasse isso, o Lula nesse vídeo que publicou na última sexta-feira disse uma frase que me desculpa, mas é uma falta de respeito. Ele diz, ninguém nunca foi tão atacado neste país, quanto o PT. Lula, você desconhece Prestes? Você desconhece Antônio Conselheiro? Você desconhece índios e escravos? Você desconhece o movimento estudantil de 68, Zumbi dos Palmares, Inconfidentes, Farroupilhas? Você desconhece o fato de que a mulher do Prestes morreu dentro de um campo de concentração nazista? Porque se ninguém nunca nesse país foi tão atacado quanto o Partido dos Trabalhadores, você está jogando no lixo toda essa história. Então, desculpa, mas não dá para aceitar isso. Augusto, você acha que se sustenta esse texto dela? O que você pensa a respeito? Posso ficar amparado nas denúncias que ela tem que explicar ainda na área da Lava Jato, não conseguiu, nem tentou. Não se sustenta. A Gleisi Hoffmann é a prova de que não há cirurgia plástica que resolva defeitos de fabricação no caráter. Você pode resolver o nariz, mas o caráter não, porque é muito cinismo. Se cinismo desse cadeia, eu acho que poucos parlamentares, os parlamentares do PT que ficariam em liberdade caberiam num triplex. Acho que é isso. A Gleisi está justificando, por tudo isso que a Ellen falou e muito mais, o fato de ter sido chefe da Casa Civil. Pensa nos antecessores. A Casa Civil do Lula foi ocupada por Zé Dirceu, está na cadeia. Foi cedido por Dilma Rousseff, que deu lugar a Erenice Guerra, ladra. Primeiro chefe da Casa Civil da Dilma, Antônio Palocci, está na cadeia, companhia do Zé Dirceu. Foi substituído, se não me engano, pelo Mercadante, que dispensa apresentações. Depois veio Jacques Wagner, que é o compositor da lista da OAS, e seria substituído pelo Lula se não houvesse a intervenção do Supremo. Então a Casa Civil é a Casa Covil, né? A gente chama. Você esqueceu do Delcídio aí, né? Pego com a boca na botija tentando mudar depoimentos na Lava Jato, Não, enfim, não querendo que eu fizesse a delação. Só me referi aos chefes da Casa Civil. O Severo, né?